Irmãos, quem está em pé pode assentar-se. Boa noite aos irmãos que estão lá do outro lado, nos assistindo, acompanhando esse culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, em Jó. Hoje, as orações de Jó, vamos ver o que este grande homem de Deus passou e também como ele se portou diante dos seus amigos, diante do Senhor. E é um grande incentivo para que nós também possamos ter diante do nosso Deus um espírito de quebrantamento, de gratidão a Deus, porque é Ele que comanda e sonda as nossas vidas. Não poderia deixar de orar pelos pedidos que estão aqui na caixinha, que os irmãos, pela fé, aqui depositaram, e também orar pelos irmãos que estão enfermos, que não puderam estar. Jurandir estava aí com Covid-19, bem fraco, com poucos sintomas, segundo informações que recebi, mas vamos estar orando por ele. A Sandra está aí hoje já cantando, não veio, se resguardou aí, Sandra? Não veio no domingo, estava um pouco resfriada, mas já está melhor. Quem não resfria, nesse período, nessa época? Vamos estar orando. Pai de amor, de graça, de bondade, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, em primeiro lugar, para glorificar e exaltar ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Nós estamos aqui, Deus, porque somos necessitados da Tua palavra, do Teu alimento, da Tua direção, da Tua luz. Somos necessitados do Senhor. Pedimos que o Senhor toque o coração de cada pessoa que está aqui, que se encontra do outro lado também, que o Senhor possa vir ao nosso encontro. É o que eu oro em nome de Jesus. Aqui estão, ó Deus, alguns pedidos de oração. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar para cada um deles, e o Senhor possa, segundo a Tua vontade, o Teu querer, estar operando, realizando o Teu querer na vida de cada um dos nossos irmãos, salvando, libertando, curando, abrindo portas de emprego, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe quais são os pedidos. Toma conta também dos anciãos da nossa igreja, seja com cada um deles, livra-os do mal, conceda a cada um saúde e graça, é o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Esteja com os irmãos que estão viajando, pastor Roberto, Soclau e alguns outros, Deliane, seja com todos, Pai, em nome de Jesus. Guarda, livra-os de todo mal, conceda dias de descanso, de refrigério em Tua presença. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que eu não estou gripado, mas estou com uma alergia e estava me dando a vontade de espirrar aqui na hora da oração. E aí, se eu espirrasse, os irmãos podiam dar 2 twists escarpados aí para trás, Os irmãos lá do outro lado que estavam livres, Eita Jesus. Keila, seja bem-vinda. Bom tê-la aqui. Vamos lá abrir em Jó, capítulo 7, dos versículos. Vamos dar uma passeada em alguns versículos, tá joia? Deixa eu abrir aqui em Jó, capítulo 7, antes dos Salmos. Jó contende com Deus, Jó tem aí um colóquio com Deus em relação aos seus problemas. Meus irmãos, não existe ninguém melhor para levarmos os nossos problemas. Não existe ninguém melhor para nos queixarmos do que a Deus. Ou levar a Deus tudo aquilo que se passa em nosso coração, nos derramar diante de Deus, colocar para fora tudo aquilo que nos angustia, que nos aflige, e Jó entendeu isso na espiritualidade dele. Nós vimos anteriormente que Jó, ele se dirigiu aos seus amigos, e ali numa discussão, ali trocando uma ideia, ali conversando sobre sua situação, a situação a qual ele estava inserido. Agora, a partir de agora, neste capítulo, nós vamos ver ou escutar, através da leitura, vamos escutar a oração de Jó. Jó falando com Deus, Jó se entregando ao Senhor através da oração. Então, em primeiro lugar,
queixando-se da vida. Quem aqui já se queixou da vida? Eu já me queixei da vida, e acho que me queixei da vida de forma muito precoce e muito imatura também, mas já me queixei e já confessei esse pecado lá no passado. Mas quem é que nunca se queixou da vida? E nós vemos aqui um grande homem de Deus que também passa por essa situação. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho, Jó capítulo 6, versículos 28 e 30. Jó capítulo 6, 28 e 30. Diz assim: agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas preciosas? Meus irmãos, Jó, eu errei aqui a referência, mas não tem problema. Jó está se queixando aí, ou afirmando a sua integridade quando se dirige aos seus amigos. Então ele está dizendo aos seus amigos: olha para mim, veja a minha situação, veja o que eu estou passando. E Jó está ali conversando ou dialogando com seus amigos. E agora ele ameaça expor todas as suas dores, todos os seus sentimentos, tudo aquilo que se passa na sua vida, ele agora vai expor para Deus. Não mais com seus companheiros, não mais com seus 3 amigos próximos, mas agora Jó, ele vai pelo caminho certo. Ele vai agora se abrir a Deus. Vivemos como jornaleiros, contratados para cada dia. Vamos ler o que nos diz lá Mateus capítulo 20. Versículo 1. Quem achou pode ler. Capítulo 20, versículo 1. Então, ou seja, todo trabalhador, toda pessoa humana que está na labuta, ela recebe um salário, ela recebe ali um soldo. Então, Jó está dizendo isso: vivemos como jornaleiros, contratados, como diaristas, como caras ou pessoas da empreita, serventes do dia a dia. Só que o salário que Jó recebe não é um salário agradável, não é um salário que traz paz naquele momento a Jó. Jó recebe o desengano, Jó recebe a aflição como salário por trabalhar na lida, por estar vivendo. Então é isso que Jó está recebendo em troca. Muitas vezes nós também, em situações de sofrimento, de aflições, nós só vemos isso, Estamos recebendo uma paga, estamos recebendo aqui somente aflição, somente sofrimento. Eu tinha um pastor, foi meu pastor num período da minha juventude, pastor Francisco Carlos, e de vez em quando eu ia conversar com ele no gabinete pastoral, ele tinha o costume de me chamar de Pedrão. Ele falava: Pedrão, se acostuma, rapaz, se acostuma com uma balinha, que de vez em quando Deus dá uma bala para a gente chupar, para adocicar a vida, porque a vida não é fácil, a vida ela é amarga, a vida é de sofrimento, mas nem sempre. Deus de vez em quando coloca uma balinha ali para adocicar, mas a percepção muitas das vezes que nós temos é que tudo em nós, ou tudo na nossa vida é mal. Nós achamos que sempre a grama do outro é mais verde, que a grama do outro é melhor, que o outro sofre menos, e a gente começa a olhar o nosso sofrimento e perceber que o nosso sofrimento, a nossa aflição, talvez seja aí o resultado do nosso trabalho, ou da nossa vida, e seja o pagamento que estamos recebendo, Ele não tem alívio, ele não tem paz, nem à noite,
né? Então, quer dizer, à noite, que pelo menos a gente está falando a nível de Oriente Médio, de dia é um calor terrível, a umidade baixa. Ele está dizendo assim que nem à noite, ele não está nem falando do dia, nem à noite ele tem refrigério, nem à noite ele tem alívio, ou seja, ele não tem descanso em nenhum momento da sua vida. É isso que ele está contemplando com seus olhos. Vamos lá para Jó, capítulo 7, versículo 4. Ao deitar-me, digo, quando me levantarei? Não é? Quando é que me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. Ou seja, ele não dorme. Ele tem uma noite de insônia, ele tem uma noite de inquietação. Ele não pode dizer como salmista, eu me deito e durmo e logo pego no sono. As suas feridas, feridas do corpo, feridas da alma, deixam Jó inquieto, deixam Jó sem dormir. E uma noite mal dormida, uma noite não dormida, não é algo agradável, é algo terrível. Vamos lá também para os versículos 13 e 15. Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então, me espantas com sonhos e com visões minhas sombras, e pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Então, ou seja, nem mesmo os sonhos, ele tem sonhos agradáveis. Até mesmo sonhos ou algumas visões que ele passa a ter na sua noite mal dormido, ali naquelas insônias, são terríveis. Então ele está vivendo uma tortura constante. E é ruim, né? Já sonharam, acredito que alguém já sonhou, eu já sonhei, querendo sair de um sonho. Já viram, um sonho é tão ruim que eu estou querendo correr de um perigo iminente, de alguma coisa do tipo, e não tenho força, e parece que está tudo em câmera lenta. Aí, graças a Deus, quando alguém acorda, e você, graças a Deus, aquilo foi um sonho. Só que com Jó não. Com Jó, ele sonhava aquilo, era um tormento, e quando ele acordava, ele via um outro tormento. E ele passa a verbalizar tudo o que se passa, ou tudo o que está se passando na vida dele. Vamos ler do versículo 6 ao 10? Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do teceeiro, ou do tecelão, e se findam sem esperança. Lembra de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu, o mar, ou algum monstro marinho para que me ponhas de guarda? Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões minhas sombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que a essa tortura. O que Jó está vivendo aqui? Jó está vivendo ou percebendo o quão a vida é passageira, o quanto os nossos dias são breves, o quanto nós somos finitos. Um dia vamos morrer, somos frágeis. É sobre isso que Jó está a falar, sobre a vida como uma vida passageira. E aí ele cita, né? É um sopro que passa, já não serei. Então Jó está ministrando, está falando isso com o Senhor, está desabafando com o Senhor. E aí ele começa agora um conjunto de perguntas sem respostas. Nem sempre, quando oramos, obtemos as nossas respostas na nossa oração, no mesmo instante, no mesmo momento. Deus não funciona, ou não trabalha, ou não age como nós
queremos. Na verdade, nós somos uma geração um pouco diferente. Eu me lembro que um pouquinho lá atrás, nas antigas casas de cristãos, existia um negocinho chamado caixinha de promessa. E quando nós queríamos saber alguma promessa de Deus para as nossas vidas, nos gabávamos, de não ler horóscopo e de tantas outras coisas, mas vivíamos lançando a nossa sorte ou a nossa mãozinha lá na caixinha de promessas e sempre recebendo uma promessa do Senhor. Aquelas promessas nada mais, nada menos do que mamão com açúcar na vida do crente. Quando muitas das vezes Deus queria ministrar uma exortação, nos dar um puxão de orelha, uma cajadada, e nós estávamos querendo somente ouvir palavras agradáveis ao nosso coração, ao nosso dia a dia. E agora ele faz algumas perguntas a Deus e não obtém resposta. Em nossa espiritualidade isso também pode acontecer. Deus vai responder da forma que ele achar que deve responder. Deus vai responder as nossas queixas, os nossos questionamentos, quando ele achar que deve responder, da forma como ele deve responder. Não é da maneira que eu quero ou que eu espero. Nós precisamos aprender a ouvir Deus ministrar aos nossos corações. Por isso, a oração de Jó, ela nasce. E ela nasce onde? Ela nasce no desespero. Muitas das vezes, quando estamos em momento de bonança, de alegria, de paz, de saúde, nós não fazemos as orações corretas. Mas quando estamos em períodos de sofrimento, em períodos de desespero, nós somos levados a fazer algumas orações. E aí ele diz aqui no versículo 11: por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito. Existe coisa melhor do que não maquiarmos a nossa espiritualidade? Quando eu leio isso que Jó escreveu, eu me lembro muito de Ana, no seu sofrimento, que gostaria ali de ter filhos e não podia ter filhos, e numa luta desesperada, e ela ali no seu momento com Deus, ali ela começa a mexer os seus lábios e a orar com o Senhor. Ela se derramar, Samuel vai dizer que ela se derrama na presença de Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender a nos derramar diante de Deus. Nós precisamos aprender no desespero da vida. Nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu dependo de Ti. Desculpa, eu dependo da Tua orientação. Não precisa. Não precisa não. Foi com a minha própria saliva que eu entalei aqui. E eu tinha que o teco bateram. Nós precisamos, então, nos debruçar, orar, nós precisamos clamar, nós precisamos nos render, nós precisamos orar, nós precisamos abrir, rasgar o nosso coração diante de Deus. Nós precisamos dizer a Ele que somos pecadores, que somos necessitados dEle, que muitas vezes o que é certo fazer nós não fazemos, e confessar isso como pecado e falar: Senhor, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que é correto. Senhor, eu estou nessa situação, eu não sei como resolver, mas eu coloco em Tuas mãos. Senhor, me conceda graça, me conceda sabedoria, me conceda força. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos aprender que há poder na oração, muito poder na oração. Quando o crente, o discípulo de Jesus, descobre o poder que há na oração, ele não para de orar, ele vira um intercessor quase que 24 horas por dia. Isso é uma metáfora. Mas sempre está orando, sempre está intercedendo. Ok, meus irmãos, nós precisamos ter essa ideia. Jó não tem mais nada a perder. Jó está numa situação terrível. O que ele tem a perder? O que ele tem a perder? Numa situação de desespero, ele diz: agora eu não vou calar meus lábios, eu não vou maquiar aqui uma espiritualidade, eu quero me abrir com o Senhor, porque Ele me conhece por dentro e por fora. Ele não tem nada, absolutamente nada a perder. Então ele se entrega, ele mergulha nessa experiência. Nós precisamos aprender
no nosso sofrimento, às vezes no desespero da vida, nós precisamos aprender a mergulhar em Deus através de Cristo Jesus e experimentarmos do que Deus tem para todos nós. E se Deus não gostar do que Jó vai falar, nada vai ficar pior do que já está. Nós precisamos entender que Deus não age como nós. Nós precisamos entender que Deus é misericordioso. Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai que sabe ouvir o lamento do filho, aquilo que se passa no fundo do coração de cada um de nós. E nós precisamos ficar tranquilos, porque Deus não é um Deus que nos castiga. Não é. Na verdade, aqui Jó estava sendo moldado, Jó estava sendo aqui moldado, o caráter dele estava sendo provado para um fim muito maior, para que Deus pudesse ser glorificado. Jó questiona, como faz também o salmista, lá no Salmo de número 6, versículo 3, e no Salmo 13, 1 e 2, que é o homem, até quando? São perguntas, são questionamentos que nós, seres humanos, muitas das vezes nos fazemos. Jó faz algo que é muito comum da nossa sociedade, das pessoas do nosso tempo. Nós queremos viver em paz, né? Está aí, buscamos a paz com misericórdia, o tema convencional deste ano, da Convenção Batista Brasileira, né? Nós queremos buscar a paz e precisamos alcançá-la através da misericórdia de Deus. E aí, ele faz um pedido ao Senhor. Diante do seu sofrimento, diante da sua dor, ele chega ao ponto de pedir: deixe-me em paz. Todos querem a paz. Todos buscam a paz. E agora ele está clamando para que possa viver em paz, dos versículos de 16 a 21. Vamos dar uma lida e assim, terminando este capítulo. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem, para que tanto o estimes e ponha nele o teu cuidado? E cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me busca, já não serei. Olha que oração maravilhosa, olha que oração linda essa de Jó. Mas que diferença existe nas orações das pessoas? Que diferença da oração de Davi nos Salmos e a oração de Jó aqui no livro de Jó? Davi louva o Senhor, glorifica o Senhor e espera ser ouvido do Senhor. Salmo número 8:1. Vamos lá? O Eduardo vai projetar aí para nós. Salmo 8:1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. O Salmo 6:8. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, da minha dor, do meu sofrer. Vamos lá para o Salmo 13, 5 e 6. Salmo 13, 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem.
Meus irmãos, é isso aí. O sol nasce para justos e injustos. A chuva que cai aí fora cai para ricos e pobres, cristãos e não cristãos. Essa é a grande verdade. Nós vemos agora dois grandes homens de Deus. Davi louvando a Deus, glorificando a Deus, porque Deus ouve o seu lamento, o seu sofrimento. Por outro lado, também ouvimos um grande homem de Deus também se queixando, porque Deus aparentemente não está ouvindo o seu lamento, não se importa com a sua dor. Para administrar isso, somente Deus, que é Pai. Somente Ele, não é? Uns pedem chuva, outros estão pedindo sol. Não é verdade? Vai entender os seus filhos? Só Deus mesmo para administrar essa filharada que Ele tem. Não é verdade? E Jó? Só quer que Deus não se preocupe com ele. Não se preocupa comigo, Senhor. Davi quer que Deus se lembre dele. Salmo 13, versículo 1. Jó quer que Deus se esqueça dele. Conforme lemos aqui, Jó, capítulo 7, versículos 16 e 19. Que não leve o seu pecado a sério. Olha aqui a oração. Senhor, não leve o meu pecado a sério. Está ali, 20 e 21. Você está chocado com esses tipos de oração? Você fica chocado com essas orações? Mesmo quando não queremos, não desejamos orar, devemos orar e confessar que não estávamos querendo orar. Mesmo quando não queremos orar, não queremos ter o nosso momento com Deus, Deus já sabe aquilo que se passava no nosso coração. E para que não seja algo mecânico, externo e estéril, nós precisamos falar. Quantas vezes não falei eu, na minha espiritualidade, na minha vivência com Deus, Senhor, hoje eu não quero ir para a igreja. Senhor, hoje eu não quero ler a Tua palavra. Senhor, hoje eu não quero estudar a Tua palavra. Hoje eu não quero orar, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, agora para orar. Senhor, muda o meu coração, porque eu estou fazendo isso agora. A oração está sendo obrigada e eu não estou querendo, Senhor. Aí, de uma forma milagrosa, Deus vai convertendo o coração. Sabe o que é isso? É quando confessamos realmente o que se passa no nosso interior. Nós vamos externando para Deus a nossa humanidade e também vamos relembrando que somos ainda humanos, que estamos num processo de degrau após degrau, de santidade. Então, é isso que nós precisamos fazer. Aqui vemos uma outra coisa interessante na vida de Jó. Não sou culpado. Versículos 10, capítulo 10, perdão, dos versículos de 2 a 7. Direi a Deus, falarei com Deus na minha oração. Não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Olha que interessante. Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa luta? Por que eu tenho que passar por isso? Olha que oração interessante, oração que eu e vocês também podemos fazer. Quando fazemos esse tipo de oração, sabe o que nós estamos procurando na verdade? Nós estamos procurando sentido para a vida, sentido para o nosso sofrimento. Por quê? Inconscientemente sabemos que todo sofrimento, ele tem um cunho pedagógico, ele tem o propósito de nos moldar, de nos abençoar, de nos fazer crescer. Somos salvos, pela dor em Cristo, lá na cruz. Então precisamos entender também, Senhor, por que contendes comigo? Parece-te bem que me oprimas, que rejeitas a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Deixa eu ver se vai mais um pouco além, vai. Tens tu olhos de carne, acaso vê tu como vê o homem? Sim, o Senhor vê como o homem vê. Davi já dizia algo diferente. Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos do que na mão dos homens. Porque Deus é misericórdia e os homens não são. São teus os dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem?
E aí ele começa a indagar, ele começa a perguntar ao Senhor. Deus é justo. Deus é justo. Ele está dizendo isso aí no versículo 3. No versículo 4 ele está dizendo que Deus é onisciente, que Deus sabe de todas as coisas. Nós precisamos saber que Deus é justo. Nós precisamos saber que Deus sabe de todas as coisas. E nós precisamos também entender que Deus é eterno. E Deus nos chama à eternidade. Deus não pode errar em seu juízo. Deus não erra, é o que ele está aí dizendo no versículo 6. Contudo, todas essas verdades tornam o sofrimento de Jó mais incompreensível, mais insuportável ainda. Por mais que ele, no fundo, saiba dessas verdades, tenha consciência dessas verdades, ele parece ficar o sofrimento parece ficar mais insuportável. O porquê disso tudo? Mas tudo isso faz parte da obra de Deus em nossas vidas. Jó reconhece algo tremendo aqui também, no capítulo 10, dos versículos de 8 a 12. Jó sabe que é obra de Deus, capítulo 10, versículos 3 e versículo 8. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora querem me devorar. Ele sabe que é criatura de Deus, ele sabe que é feito à semelhança de Deus, feito com muito esmero, com muita bondade e preservado pelo cuidado divino. É isso que ele está dizendo agora no versículo 12. Vida me concedeste na tua bondade, na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Nisso ele lembra Davi, outra vez no Salmo 139, versículo 13 a 18. Vamos lá dar uma ida lá? Salmo 139, versículos de 13 a 18. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Essa hora até o 18 mesmo. Então, olha só que bênção. A oração do salmista muito se compara com essa oração de Jó, sabendo que Deus o criou, que Deus o gerou, que Deus o formou. E Jó começa aqui nesse argumento, depois de gastar tanto esforço na criação, Deus vai agora destruí-lo, Deus vai agora aniquilá-lo, né? Não faz sentido isso. Como é que Deus gera cada um de nós de uma forma diferente, cria cada um de nós com um propósito diferente, de um jeito diferente, de uma maneira diferente, e será que Ele vai ter prazer em nos aniquilar? Não, de forma alguma. Mas Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, seus filhos e filhas. Mas Jó continua, dos versículos 13 a 17. O Senhor está contra mim. Não tem jeito. Agora, pelo que tudo indica, essa bondade de Deus foi apenas um disfarce, e que o tempo todo foi um disfarce. Deus estava aí arquitetando ou planejando essas coisas. Versículo 13 do capítulo 10
Essas coisas as ocultastes no teu coração, mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Esta condenação, estes males, estas lutas, conforme aí o versículo 17, não há como escapar do olhar divino. Não há como fugir do olhar de Deus sobre nós. A mão que o criou agora o aflige. E no versículo 7 vai dizer: ninguém há que me livre da tua mão. Se estamos na mão de Deus, é o melhor lugar onde nós podemos estar. Não é? Deixe-me em paz. Jó conclui a oração repetindo alguns anseios que já expressou anteriormente. Jó não queria ter nascido. Essa vida é muito dolorosa. Está lá em Jó, capítulo 3, versículos de 11 a 13. Jó vai voltar a dizer que a vida é passageira, que Deus o deixe, que Deus o deixe de afligi-lo, que pelo menos possa morrer em paz. Quantas pessoas estão se sentindo como Jó? Às vezes numa depressão profunda, às vezes num tratamento, sem possibilidade de tratamento terapêutico, estão nos hospitais, estão ali nas enfermarias e estão se questionando como Jó, né? Se questionando por que a vida está sendo tão dolorosa, percebendo que a vida é passageira, que já não se tem mais dias pela frente, e porque Deus o faz sofrer, e porque na sua morte Deus não dá uma morte com paz. São questionamentos compreensíveis, humanos, que faz parte da nossa natureza, que limita contra o nosso espírito, mas que são feitas pelo homem, e é bom que seja feita pelo homem a Deus, porque Deus há de responder no seu tempo e da sua forma. Jó está determinado a orar, falar com Deus, mesmo que isso venha lhe custar a vida, mesmo que ele venha morrer. Jó está decidido: vou abrir meu coração para Deus. Não vou mais manter as aparências com Deus. Não vou mais escolher palavras bonitas para Deus. Não vou. Eu quero agora me rasgar. Eu não tenho mais nada, absolutamente nada a perder. E ele começa a falar com Deus. Algumas traduções, elas traduzem até um pouco de maneira equivocada o que está aí no versículo, capítulo 13, versículo 15 de Jó. Deixa eu ver aqui, 13, 15. Na minha, está um pouco, eu não concordo muito com essa tradução. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Algumas outras dizem assim: eis que me matará, já não tenho esperança. Outras versões, elas vão trazer alguma coisa de mais positivo, e eu concordo. A Nova Versão Internacional, ela vai trazer a seguinte tradução: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a Almeida, revista e corrigida. A Nova Versão Internacional vai dizer: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. O que é isso? É esperança. O que é isso? É fé. Ainda que o Senhor me tire a vida, eu vou esperar nele, porque estarei com ele. Isso é fé. Então, as nossas vidas, ela deve continuar na mão de Deus, mesmo diante do sofrimento, da dor, das perguntas ou dos questionamentos que Deus talvez ainda não respondeu. Nós precisamos ter esse posicionamento. Embora ele me mate, embora ele não me permita viver o que eu esperava viver, ou os anos que eu esperava viver, ainda assim esperarei nele, ainda assim descansarei nele, ainda assim confiarei em Deus. Eu acho que isso combina melhor com o texto e com o contexto ao qual o texto está inserido. Jó vai dizer em suas orações que ele é inocente, e ele agora decide também conversar. Versículos de 20 a 24. A oração de Jó começa aí no versículo 20.
repetindo o que disse no capítulo 9, versículo 34 e 35. Tire ele a sua vara de cima de mim. Então falarei sem temor. Para que haja conversa, tem que haver trégua do castigo. Não podemos dialogar com o filho batendo no filho, repreendendo o filho, exortando o filho, não é? Ou descemos ali uma chinelada, né? Ou paramos de puxar a orelha, alguma coisa do tipo, e vamos chamar para conversar no tete a tete, olho no olho. Então, para se haver essa trégua, precisa-se experimentar o diálogo, né? E é isso que Jó está pedindo ao Senhor, é isso que Jó está externando. Então, que haja conversa, que haja esse diálogo, não importa quem vai responder, quem vai falar primeiro, né? Se o Senhor vai falar, se é Jó que vai, ele quer ter um diálogo, ele quer ter uma comunhão, ele deseja ter uma conversa, mesmo que seja para repreender. Senhor, eu estou aqui, eu quero te ouvir. Eu fiz alguma coisa? Nas nossas relações interpessoais, às vezes não acontece isso. O outro está lá, ou a outra está lá de cara fechada, não nos dá atenção, não fala conosco, às vezes em algum momento, não trata da forma como tratava. Pode ser alguma coisa que a pessoa esteja passando, ou possa ser também algo que nós fizemos, consciente ou inconsciente. Nós, dentro da nossa humanidade, buscando a paz, né, com misericórdia, não vamos até o outro em nossas relações e não perguntamos, olha, eu não quero mais levar patada. Por que você está dando tanto coice aí? O que foi que eu te fiz? O que é preciso para nós vivermos em paz? É mais ou menos isso que Jó está fazendo. Senhor, o que eu fiz para o Senhor? Eu olho para mim, eu me vejo um homem reto, eu me vejo um homem íntegro, justo, e está tudo isso acontecendo, e eu não estou vendo o Senhor falar, eu fiz alguma coisa, Senhor? Se eu fiz, me repreenda. É isso que Jó está dizendo. E agora no capítulo 13, dos versículos de 25 a 28, queres aterrorizar uma folha, arrebatada pelo vento? E perseguirás a palha seca, pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco e observa todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como uma roupa que é comida pela traça. O que ele está dizendo? Jó está falando da sua pequenez, está falando da sua precariedade, da sua pobreza, da sua mazela, está falando assim, eu sou frágil. Eu sou frágil. É aquilo que eu disse para os irmãos, nós precisamos em nossas orações, Senhor, eu sou frágil. Senhor, eu sou pequeno. Senhor, eu não sou tão forte como eu penso que sou. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu amparo. E assim, Jó vai caminhando a sua espiritualidade. Nós vamos ver a resposta de Deus no próximo encontro para os questionamentos de Jó. Meus irmãos, as orações feitas pelo nosso irmão Jó há milhares de anos, orações que foram feitas no sofrimento, no abismo, já notamos como são diferentes as orações do Salmo. Qual a razão das diferenças entre as orações do salmista para a oração de Jó? É que o livro de Jó fala de um tempo antes da aliança de Deus com Israel, antes da lei de Moisés, antes do templo. A Jó faltava toda aquela estrutura espiritual que dava acesso à presença do Senhor Deus, à presença de Javé. Ele ouve as perguntas, chama agora, haverá alguém que te atenda? Jó capítulo 5, versículo 1. Que é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que façamos orações. Jó, capítulo 21, versículo 15. Ele mesmo pergunta, por que o Todo-Poderoso não designa
tempos de julgamento. Ah, se eu soubesse onde poderia achar. Salmo 24, versículo 1. Deus é todo-poderoso, misterioso e inacessível. Contudo, Jó à beira do abismo, ele orou. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da angústia, mesmo diante de uma notícia ou de uma situação adversa, você não só pode, mas deve orar. Mesmo sem certeza se vai ser escutado ou não, se terá a sua resposta dita conforme um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp, você deve orar, você deve continuar orando, buscando ao Senhor. Nós vamos ver, nós vamos compreender em toda a Bíblia que Deus responde às nossas orações. Não no nosso tempo, não da maneira que desejamos, mas no tempo dele, do modo dele, ele é capaz de orar. Existem algumas orações que eu aprendi com os antigos que eu gosto de fazer. Em algum momento da vida eu me senti carente de Deus, da presença de Deus. E na minha humanidade, vou colocar isso aqui, eu dizia assim, na minha pequenez, na minha fragilidade, eu perguntava, Senhor, o Senhor me ama? Existe maior prova de amor do que Deus dar o seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário? Não tem. Essa é a maior prova de amor. Mas quando eu fazia essa oração, Senhor, mostra o teu grande amor por mim, nas pequenas coisas. Porque na grande ele já mostrou. Foi nas pequenas coisas. E Deus passou a mostrar de uma forma visível para mim o quanto ele me ama. Em coisas pequenas da vida, do dia a dia. Eu vou encerrar assim, contando. Uma vez estava na oncologia pediátrica e estava ali fazendo a visita dominical para as crianças portadoras de leucemia e câncer. E tinha naquele dia uma criança que ela não era portadora de leucemia. Na verdade, a mãe fazia sabão doméstico e a mãe deixou uma vasilha de soda cáustica num canto do tanque, e a criança com 2 anos foi lá e ingeriu soda cáustica, né? Então a soda cáustica acabou queimando esôfago, garganta, tudo daquela criança. E ela passou algum tempo no hospital. E quando eu estava ali saindo, e eu tinha os meus questionamentos, alguns parecidos com Jó, nem se compara a Jó, mas o interessante, e isso para ilustrar para os irmãos como Deus responde, quando eu estava ali saindo da visita, a mãe da menina disse assim, dá um beijo, minha filha, dá um beijo nele. Aí eu abaixei para ela dar um beijinho no meu rosto, a criancinha. Quando ela deu o beijo, ela falou, esse é o meu amor por você. Aí eu vou falar mais o que com Deus? Aí eu fico apaixonado por Deus, eu fico maravilhado com Deus. Tipo assim, você está questionando tanta coisa, meu filho. Isso aí tem preço? Isso aí tem preço. Então, são orações que a gente pode fazer e Deus vai mostrando para cada um de nós e vai mostrando o cuidado dele, o zelo dele, porque às vezes somos ingratos e até mesmo cegos, né? Não vemos o que Deus está fazendo. Então, vamos orar e saber que Deus, ele ouve, e no tempo dele ele vai ouvir as nossas orações. Amém? Os irmãos que estão lá do outro lado, Deus abençoe. Os irmãos que estão cá, Deus abençoe também. Lembrando que domingo, 9 horas, Escola Bíblica Dinâmica, culto de celebração da manhã às 10 horas. Estamos aqui trabalhando muito viés sobre serviço. E à noite estamos trabalhando uma série de mensagens intitulada Pecados Intocáveis, baseadas no livro de Jerry Briggs, tá bom? Então vamos estar orando, vamos colocar de pé. Pai de amor, de graça, de bondade, nós louvamos ao Senhor pelo tempo que passamos aqui. Oh Deus, como Jó nos ensina sobre a nossa humanidade e sobre a fé que devemos depositar no Senhor. E como o Senhor nos ensina através da vida do servo Jó e do livro. Pedimos ao Senhor que possamos nutrir em Ti, no Senhor, uma espiritualidade viva, contagiante e sempre abundante no Senhor. É o que eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão do outro lado, os irmãos que num determinado período irão assistir a esta mensagem.
que o Senhor possa ir ao encontro do coração de cada um deles. Abençoa o sábio, Deus, na sua dor, no seu sofrimento. Mostre a ele o quanto o Senhor o ama. Dê a ele forças, vigor, saúde em todas as áreas. É o que eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos de todo mal. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, teu Filho bendito. Amém. Vamos em paz, meus irmãos. Deus abençoe.